Bom, existem duas formas de encarar essa questão de AI em relação à rede, né? Uma é as redes para execução de workloads de AI, ou seja, as redes têm que estar preparadas, principalmente nas maiores empresas, para lidar com essa complexidade maior dos workloads que vão processar AI dentro de casa, e é algo que muitas empresas têm feito realmente para lidar com essa questão de privacidade, soberania de dados, ter infraestrutura dentro de casa para poder treinar esses modelos de AI e utilizar esses modelos de AI. E a rede tem que dar conta dessa carga muito maior, porque é um tráfego muito pesado ali entre todos esses nós que fazem o processamento de GPUs para cargas de inteligência artificial. Mas tem uma outra forma que a gente pode encarar AI e networking, que é justamente o AI aplicado ao networking, não o networking aplicado ao AI. Ou seja, como eu posso extrair da minha rede dados que podem ser utilizados tanto para me fazer proporcionar uma melhor experiência para o usuário, quanto uma melhor segurança. Como a gente comentou na apresentação que nós fizemos hoje, as redes hoje elas são capazes de gerar um volume de dados extraordinário que, se absorvidas e processadas por um engine de AI, podem fornecer insights muito importantes para os administradores de rede e segurança acerca da postura de segurança da rede e de uma melhor experiência da rede. A gente tem alguns exemplos importantes, por exemplo, dispositivos IoT. A gente já comentou ali que esses dispositivos estão sendo conectados às redes num número cada vez maior. E esses dispositivos eles não têm segurança embarcada, eu não tenho um agente, um antivírus, um EDR que roda dentro desses dispositivos, mas a rede conhece o que esses dispositivos estão fazendo, sabe com o que eles estão falando, sabem com que protocolos eles estão utilizando, e usando o AI e o poder da rede, a gente pode verificar anomalias no comportamento desses dispositivos. Saber, por exemplo, se uma câmera está enviando um fluxo de tráfego num volume muito maior do que as demais, ou para um endereço de destino diferente das demais. Isso pode denotar que, por exemplo, um atacante teve acesso a esse feed dessa câmera e está tendo um acesso não autorizado. Então o AI consegue identificar esse tipo de comportamento e prever políticas que possam ser utilizadas para prevenir esse tipo de ameaça. Da mesma forma, em termos de experiência do usuário, essas redes que possuem a capacidade de fazer o processamento de AI, eles conseguem monitorar também o comportamento dos clientes, as aplicações que eles usam e sugerir e inclusive implementar melhorias na infraestrutura de forma com que as aplicações que esses dispositivos usem estejam sempre trabalhando na melhor performance possível. Isso é algo que, para um administrador fazer manualmente, com o volume de tráfegos que é gerado, é praticamente inviável. Cada dispositivo gera dezenas de megabits por segundo. Se a gente pegar a quantidade de dispositivos, a quantidade de sessões que eles geram, é inviável um administrador analisar e extrair insights disso manualmente. É algo que a AI consegue fazer com muito maior facilidade. Ela consegue cobrir esses dois domínios ali, tanto operações quanto segurança. Ele não precisa necessariamente atualizar 100% da rede, mas ele precisa pelo menos ter uma forma de extrair e analisar os dados que são gerados pela rede, né? Isso vai ter graus variados da riqueza de detalhes da telemetria que é gerado, mas se ele souber, por exemplo, extrair essas informações para um data lake e utilizar um engine de inteligência artificial para fazer aquele trabalho que o administrador de rede teria que fazer na mão, de identificar os dispositivos com problema, de identificar comportamentos anormais e passar esse trabalho para que a AI faça, ele vai conseguir extrair muito melhor esses insights. Claro que, dependendo da infraestrutura, ele vai conseguir fazer isso de forma muito mais simples e muito mais automatizada. Mas, em linhas gerais, é possível extrair essas informações de várias infraestruturas já existentes também. Eu acho que ainda é muito baixo, eu acho que ainda tem muito trabalho feito manualmente, né? E muitos problemas que são detectados somente depois que eles causam um impacto maior na rede. E a ideia da AI é inverter esse processo. É você analisar o passado para descobrir o que pode acontecer no futuro. Então, prever
essas tendências, prever justamente o comportamento, né? Analisar o comportamento e ver se o comportamento de um determinado usuário, determinado dispositivo condiz com os demais, por exemplo, pode indicar se esse usuário está propenso a ter uma ação indevida no futuro, ou se o dispositivo está agindo de forma anômala, né? E já antecipando problemas que podem acontecer no futuro e permitindo que ele seja contido agora. Então acho que essa é a principal vantagem, a capacidade de você analisar essa montanha de dados e prever coisas que podem acontecer no futuro e se antecipar a esse movimento. Claro que alguns setores, como o setor financeiro, geram uma quantidade, uma variedade de dados que podem alimentar esse data lake com maior extensão, mas eu acho que isso se aplica a empresas de todos os tamanhos, porque todas as empresas de todos os tamanhos, antes do usuário chegar na aplicação, ele tem que passar pela rede, né? Então, se eles souberem usar os dados que a rede fornece, tanto a rede sem fio, a rede cabeada, os dispositivos de segurança que cercam a rede, para alimentar esse modelo de IA, eu acho que todas elas podem se beneficiar da IA para permitir que elas tenham justamente essa capacidade de prevenir ataques no futuro.